Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência de quase morte de uma americana chamada Juliette Nightingale, que foi levada até o inferno, onde ela viu as almas em tormento, e foi-lhe revelado para ela coisas impressionantes a respeito daquele lugar. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Neste canal nós trazemos relatos em áudio, e se você tem interesse de trazer a sua experiência de quase morte, entre em contato conosco com o telefone que estará na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, vamos para a sua incrível experiência. A experiência de quase morte, das quais tive algumas, ocorreu principalmente em uma época em que as EQMs raramente eram documentadas, muito menos contadas. Era algo que eu só poderia compartilhar com alguns indivíduos que já estavam espiritualmente conscientes, de mente aberta, ou pelo menos receptivos. No entanto, ainda acontecia que, ocasionalmente, alguém me acusava de ter tido uma alucinação, ou de precisar de alguma avaliação psiquiátrica, porque a ignorância ainda era tão prevalente naquela época. A boa notícia é que nos últimos anos a EQM não só foi comentada, mas também documentada e tem recebido amplo interesse da mídia. Um bom exemplo disso é o fato de eu ter visto artigos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, no passado recente, incluindo uma coluna na qual apareci. Cientistas, médicos, psicólogos, ministros, místicos e outros, todos se reuniram para obter uma compreensão mais profunda do fenômeno chamado EQM. É algo que muitas pessoas como eu passaram, e muitos de nós fomos chamados de volta para ensinar e compartilhar nossas experiências com outras pessoas. Certamente, alguém pode se perguntar por que tantos de nós foram trazidos de volta, enquanto outros permanecem no outro lado. Isso se deve principalmente ao fato de que éramos necessários para cumprir ou concluir algo significativo em nossas próprias vidas, bem como para honrar uma missão especial para ajudar a humanidade e finalmente perceber que, de fato, não há morte. Nós simplesmente seguimos em frente, continuamos a evoluir em nossa jornada de volta à luz. É algo que muitas pessoas como eu passaram e muitos de nós fomos chamados de volta para ensinar. Já que as pessoas estão sempre perguntando o que aconteceu e como é, vou tentar transmitir o que aconteceu comigo, que levou uma das minhas EQMs, bem como o que experimentei do outro lado. Por favor, desculpe-me se isso não se encaixa em uma sequência cronológica e organizada, pois não existe tempo linear do outro lado. Tudo é sempre experimentado no agora, incluindo passado e futuro. E como isso me afetou? Tentarei humildemente compreender as palavras adequadas para descrever essa experiência sublime que teve um impacto profundo em mim e mudou minha vida para sempre. Em meados dos anos 70, eu estava lidando com uma doença terminal, um câncer de cólon, onde minha vida estava se esvaindo. Eu ficava acamada a maior parte do tempo, mas às vezes conseguia ficar sentada por curtos períodos, sendo contemplativo que eu era. Eu estava sempre ouvindo e observando, absorvendo as coisas e tentando entender a sabedoria mais profunda por trás do que estava acontecendo comigo e para onde tudo isso estava levando. Com o resultado, tornei-me mais retraída e desapegada, enquanto observava tudo ao meu redor começando a mudar. A matéria sólida tornou-se mais translúcida e fluida, as cores ficaram mais vivas e vibrantes, o som era mais claro e agudo, e assim por diante. Eu não conseguia mais compreender nada, nada impresso em uma página, porque não significava mais nada para mim, em meu estado de consciência alterado. Era como tentar ler e compreender uma língua estrangeira. Eu estava entrando no que mais tarde viria a chamar de estágio do crepúsculo. Nesse estado, tudo foi alterado.
Cheguei a um ponto em que minha consciência já estava fazendo a transição de um reino para outro. Estado mais consciente de outras realidades em outras dimensões. Eu estava vendo e percebendo coisas ou outros seres interdimensionalmente. Embora ainda estivesse em um tanto consciente no plano físico, desde então percebi que é isso que muitos moribundos passam, como aqueles em hospitais, lares de idosos ou outros em cuidados paliativos. Enquanto um observador pode pensar que eles estão tendo alucinações ou vendo alguém ou algo que não está realmente lá, na verdade, esse é um estado em que alguém como eu está experimentando outras dimensões simultaneamente, enquanto ainda está no plano físico, porque na realidade, finalmente eu entraria em coma. No Boxing Day, dia 26 de dezembro, e ironicamente, fui declarada morta no meu aniversário dia 2 de fevereiro. Agora eu tenho 2 mapas natais. Como os outros observavam que eu estava em coma, que durou mais de 5 semanas, eu estava tendo uma experiência completamente diferente. Alguém olharia para o meu corpo e pensaria que eu estava inconsciente, dormindo, sem consciência do que estava acontecendo, ou qualquer coisa. No entanto, eu estava muito consciente e profundamente consciente, porque na verdade nunca dormimos realmente. Apenas nossos corpos fazem. Estamos sempre conscientes e ativos em um outro nível de consciência. Só o fato de sonharmos enquanto dormimos é uma indicação de que nossa consciência está sempre ativa e, de fato, nossos corpos precisam descansar para que possamos explorar e experimentar outros aspectos de nossa consciência e ser. A melhor maneira que posso descrever a transição de estar vivo no plano físico é a passagem para o outro lado. É como passar de um quarto para o outro. Você não deixa de ser ou perder a consciência. Sua consciência simplesmente muda de um ponto de vista para o outro. A experiência muda. Sua perspectiva muda. Seus sentimentos mudam. E os sentimentos que experimentei foram profundos para mim. Certamente se tornou aquela paz que excede todo o entendimento. Minha transição foi gradual, como um resultado de uma doença terminal, ao contrário de uma súbita causa por acidentes, ataques cardíacos e etc. Tomei consciência de um ser de luz me envolvendo. Tudo era incrivelmente lindo, tão vibrante e luminoso, e tão cheio de vida. Sim, de muita vida. E de maneiras que nunca se veria ou experimentaria no plano físico. Eu estava total e completamente envolvida no amor divino. Foi o amor incondicional. No verdadeiro sentido da palavra, eu estava em constante comunhão com a luz e sempre ciente de sua presença amorosa comigo, em todos os momentos. Não havia nenhum sentimento de medo. Eu nunca estava sozinha. Esta foi uma oportunidade especial para experimentar e estar em união. Nunca se separar e nunca perder. Observando a luz girando ao meu redor, pulsando e dançando, fazendo sons sibilantes e sendo sempre brincalhão às vezes, então muito sério em outras vezes. Muitas coisas sumiram, um brilho luminoso, uma espécie suave de cor de pêssego. Tudo era tão vibrante, mesmo quando vi o espaço profundo. Eu estava constantemente em um estado de reverência. Sempre havia seres lindos ao meu redor também, me ajudando, me guiando e me tranquilizando, e também derramando amor em mim. Eu nunca estava sozinha. Uma das primeiras coisas que me lembro de ter experimentado foi a revisão de vida, que incluía tudo que eu havia experimentado em minha encarnação física, até aquele exato momento. Era como estar no cinema, assistindo um filme da minha vida e tudo acontecendo simultaneamente. Acho que a maioria das pessoas que passaram por uma experiência de quase morte concordará que a revisão de vida é um dos aspectos mais difíceis da EQM. Ver toda a sua vida diante de você, como cada pensamento, palavra, ação e etc., pode ser muito perturbador de fato. No entanto, o que aconteceu foi que ninguém me julgou. Eu apenas senti o envolvimento constante do amor divino do ser de luz, que sempre estava comigo. O que eu percebi então é que nós nos julgamos. Não havia nenhum Deus sentado em algum trono julgando-me.
Não que eu esperasse ver o tal ser em primeiro lugar. Eu nunca subscrevi tais mitos religiosos de qualquer maneira. Eu parecia ser a única que se sentia desconfortável e mais crítica comigo mesmo. No entanto, tendo afirmado isso, também percebi que não estava vindo de um ponto de vista de um ego, mas, ao contrário, de minha alma, que era muito mais desapegada e não tinha sentimentos de estar emocionalmente carregada, e etc. Não estava mais se identificando com a personalidade de um físico. Portanto, o que senti foi diferente, vindo de uma perspectiva completamente diferente, como um eu da alma, ou minha verdadeira identidade, do eu da minha alma, que estava muito mais desapegado em sentimentos de estar emocionalmente carregado, e etc. Eu não estava mais me identificando com a personalidade do eu físico. Portanto, o que senti foi muito diferente. Embora eu não tivesse mais o meu corpo físico, eu tinha forma, uma espécie de corpo. A melhor maneira de descrever isso é que me senti como uma bolha, flutuando e me movimentando sem esforço, às vezes muito rápido ou flutuando suavemente. Eu me senti oca por dentro, e tão claro, mesmo tendo a sensação de uma brisa soprando dentro de mim. Nunca houve qualquer sensação de fome, sede, cansaço ou dor. Essas coisas nunca me passaram pela cabeça. Na verdade, infelizmente, eu era pura consciência, corporificada em uma forma leve e estérea, viajando, ou parando ou observando atentamente, e sempre em estado de temor. Foi uma sensação tão gloriosa, onde experimentei tanta calma e uma profunda sensação de paz e confiança constante. Eu também não experimentei cegueira, como acontece com os meus olhos físicos, sendo legalmente cegos. A certa altura percebi-me como se estivesse em uma visita guiada, por assim dizer, visitando e observando diversos lugares, seres e situações, algumas muito agradáveis e outras muito dolorosas. A melhor maneira de descrever esse passeio é como estar em um recinto circular de janelas. Cada painel revelando algo diferente. Uma janela no monitor do seu computador, ficando em tela cheia. Eu fiquei parada apenas assistindo. Um painel revelou uma cena que pode ser interpretada como um inferno ou um purgatório, onde entidades sem rostos, de cor cinza, se moviam sem rumo e gemiam. Eles estavam claramente sofrendo em uma grande agonia e angústia. Eu vi as almas como almas danificadas, aquelas que cometem atrocidades indescritíveis durante suas encarnações anteriores. Eu usei essa analogia de uma alma sendo retrógrada, da mesma forma que um planeta parece estar indo para trás. O sentimento predominante que tive ao observar essas almas foi de profunda compaixão e desejo de confortá-las. Eu queria tanto vê-los aliviados de seu sofrimento horrível. Infelizmente, por mais dolorosa que fosse essa cena, tive certeza que essas almas estavam aqui apenas temporariamente e que elas também se curariam e voltariam para a frente e finalmente retornariam à luz. Todas as almas. A cena acima levou outra cena, onde vi imagens de pessoas que conheci na minha vida atual. Obviamente, aquelas ainda encarnadas no plano físico, mas eu as vi do outro lado, em uma cena que aconteceria no futuro. Novamente, tudo experimentado do outro lado. Estava sempre no agora, mesmo passado e futuro. Estes eram indivíduos que também cometeram atrocidades de uma forma e de outra. Indivíduos que me violaram severamente, ou pessoas que amo, mas a cena que eu vi foi aquela em que eles estavam sendo levados a sofrer, como resultado do que fizeram. Isso provavelmente sendo o resultado kármico de suas decisões e ações e etc. Mais uma vez, senti um profundo sentimento de compaixão por eles, e sentindo-se triste terem de suportar tanto sofrimento, mas percebendo que também era inevitável. Outra cena de que me lembro foi a de me encontrar observando um reino que constituía a água. Contemplei toda a sua beleza e esplendor, e ela se uniu à vida. Então, antes que eu percebesse, me vi debaixo d'água, e não precisava me preocupar em respirar.
Eu estava me movendo sem esforço e me misturando com tudo que havia observado de fora. A mesma coisa aconteceu comigo quando me movi pelo espaço e dancei e fluí com todos os corpos celestes e luzes. Houve muitos momentos para brincar e zumbir com todos os seres de luzes, movendo-se ao meu redor como cometas. Essa foi uma oportunidade de experimentar a grande alegria e sentir-se tão leve e completamente livre de preocupações ou medo. Eu poderia me mover sem esforço e me adaptar a qualquer ambiente em que estivesse a qualquer momento. Eu simplesmente pensava em algo e isso se manifestava instantaneamente. Ou eu pensava em algum lugar e lá estava eu. Oh, que sensação! Experimentar tanto poder! Estar em qualquer lugar que eu quisesse e criar qualquer coisa que eu quisesse e me sentir tão totalmente livre. Depois de vivenciar o passeio, as aventuras e os momentos de brincadeira e criação etc., as coisas ficaram mais sérias. Eu voltei a estar em comunhão direta com o ser de luz. Agora me pedem para ajudar ou assistir de alguma forma na criação e determinação do resultado de certos eventos e situações ao mesmo tempo, coisas que afetam os outros. Apenas um pouco de mim. Senti-me tão honrada e tão humilde sendo convidada a participar de tal feito. Mas se eu não fizesse minha parte conforme necessário, eu me perguntava, então tive a garantia de que funcionaria exatamente como eu deveria. Mesmo que eu não pudesse concluir as coisas como desejava, parecia que o ponto em tudo isso era o fato de co-criamos com a luz e também fazemos partes da luz. Além disso, não importa o que aconteça, a fonte de luz sempre estará no controle e estará lá para ver as coisas. Apesar de quaisquer deficiências de nossa parte como almas, o próprio pensamento de ser solicitado a ajudar ou co-criar com a luz me fez sentir profundamente especial e importante no esquema maior das coisas, mas de forma alguma de um ponto de vista egoísta. Como dito acima, eu me senti profundamente humilde e com um sério senso de responsabilidade por cada pensamento e ação que fiz. Meu único pensamento era que eu queria fazer o que era certo. Como era importante que eu fosse muito amorosa e criativa e nunca prejudicasse de forma alguma. E esse é o dom. Percebi naquele momento como estou totalmente conectada com toda a vida. Através de todos os universos, eu estou. Eu me senti um com todo, nunca separado, nunca separado. Ainda assim, não havia medo. Ainda assim, havia apenas amor. Para sempre e para sempre. Eu nunca poderia estar sozinho. Porque eu nunca estaria sozinha. É impossível estar sozinha. Porque a vida está em toda parte. O amor está em toda parte. E foi isso que me carregou e ficou comigo. Eu apreciei tanto a comunhão com a luz, tudo foi comunicado telepaticamente, seja com a luz ou com os outros seres, amigos ou entes queridos. Não importava, sempre foi honesto, aberto e real, e sempre foi feito com amor. Não existe isso de fazer pose, e não há necessidade de se esconder no outro lado. Ninguém está lá para prejudicá-lo, de forma alguma, nem um pouco, porque não há sensação de falta, ou necessidade de roubar, ou poder ou energia de outra pessoa. Você está operando com uma alma, não centrada no ego ou na personalidade. É bom perceber que você terá tudo o que você precisa, porque você tem a capacidade e o poder de criá-lo, instantaneamente. À medida que o clima parecia mudar, senti-me como se algo sério estivesse prestes a acontecer comigo. Agora me diziam que eu teria que retornar ao mundo alienígena, um mundo físico, que havia deixado para trás, que eu era necessário lá para algo muito especial e significativo. Eu precisava voltar para contar o que tinha acabado de acontecer comigo, e para que os outros soubessem que a vida é assim, sim, eterna, e que a morte é uma ilusão. A nível pessoal, disseram-me que precisava de experimentar grande amor e alegria naquele mundo, e finalmente seria capaz de regressar a casa. Eu estava então certa de que eu era real, e que eu poderia acreditar no que vinha a saber neste reino glorioso.
não apenas sobre mim mesmo, mas também sobre toda a vida. Esta foi a primeira vez que tive a verdadeira experiência de um coração partido enquanto eu estava no outro lado. O próprio pensamento de deixar este reino sagrado, onde eu estava, em constante comunhão com a luz e os outros seres, me esmagou de uma forma que eu nunca poderia descrever. Eu sabia o tão sóbrio e agorento aquele mundo estranho e ilusório para qual eu estava sendo convidado a retornar era. E, de fato, um mundo com o qual nunca me identifiquei. No entanto, mais uma vez, tive a certeza de que a luz e os seres amorosos estariam comigo o tempo todo. E para lembrar que nunca estaria sozinha. Felizmente, ainda não havia sensação de medo, apenas tristeza agora, mas percebendo que eu tive que honrar a vontade divina, fazendo-me esse pedido. Ao aceitar relutantemente essa missão, de repente vi diante de mim um ser belíssimo, que apareceu na minha frente, derramando um tremendo amor em mim, e me enchendo de até transbordar. Era como se esse fosse meu presente, por aceitar o doloroso pedido de deixar a minha casa no outro lado e retornar a um mundo tão estranho para mim. Esse ser me amou profundamente, e ficou comigo continuando a irradiar o amor e o som, e ficou claro que ele estaria sempre comigo. De repente comecei a voltar a este mundo da mesma maneira que eu deixei. Foi uma transição muito gradual e eu estava agora mais consciente do meu corpo, deitada na terapia intensiva do hospital, ligada a um sistema de suporte de vida, mas ainda estava tão separada de mim, de ponto de vista que eu estava experimentando o do outro lado. Eu era como um bebê recém-nascido, quando finalmente recuperei a consciência neste plano. Tudo era tão estranho de novo. Eu tinha acabado de vir do outro mundo. Literalmente, este mundo parecia muito mais escuro e sem cor em comparação. Tudo era monótono e parecia um plano para mim. Não sentia a força vital que experimentei do outro lado, mas estava decidida a honrar a vontade da luz, a qual fui enviada de volta para cumprir. Eu tinha uma missão e havia uma promessa especial que me fez e foi feita em troca. Mesmo no hospital, eu estava ciente do ser de luz, que ele ainda estava comigo, e se comunicando comigo. Eu também ainda estava ciente dos outros seres comigo, seres que vim a perceber mais tarde, que só eu poderia ver e ouvir. Finalmente, um dia, o ser de luz desapareceu de vista da minha consciência mortal. Eu sabia agora que estava totalmente de volta a este mundo. Mais uma vez, eu estava com o coração partido, mas ainda livre de todo medo e acreditando e confiando na promessa de que nunca estaria sozinho. Essa experiência de quase morte, ou o que prefiro chamar de experiência de vida eterna, me deixou com uma profunda sensação de triunfo e admiração. Outra coisa que aprendi também, que o medo é um estado adquirido, não natural, é algo que você aprende, mas sem conexão com a alma. O amor é a força predominante em todos os momentos. E não importa como as coisas possam aparecer neste mundo de dualidade e ilusão, é apenas um holograma criado pela consciência coletiva, para o crescimento e evolução. Portanto, o que aconteceu no outro lado para mim foi uma oportunidade especial de vivenciar e saber, com total certeza, que tudo estava evoluindo exatamente como deveria, e que o destino final de todo ser vivo é retornar à fonte de luz e de puro